estrutura mais perfeita. Ha! Marcos Valle, que prazer ter você aqui de novo. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Marcos. Você é da casa. Marcos Valle, existe um assunto rondando a nossa cidade e de uma forma que eu considero bastante amadora. E você me conhece bem e você sabe que eu falo tudo o que eu penso, sem medo de atingir a ninguém, porque eu falo diretamente para as pessoas quando eu não me sinto feliz. Deveres de um professor, escola sem partido. Ora, você chegou a analisar essas propostas que estão acontecendo hoje a nível nacional? Tem uma olhada assim. O princípio é até bom. Qual é o princípio? O princípio é que as crianças e os adolescentes, isso não diz respeito à universidade, eles não sejam doutrinados. Sim. Eles não façam a cabeça deles. Sim. Né? Que o professor não influencie e dê uma questão de opção para eles. Sim. Então, quando se fala em escola sem partido, o que eles falam? Que é ruim você pegar a criança e você doutrinar a criança. Isso eu concordo, isso eu concordo. Mas aí é uma questão de bom senso. O grande problema é que as pessoas querem resolver tudo fazendo lei. Tudo fazendo lei. Como se fazer uma lei, você modificasse toda a cultura, você modificasse toda a prática. A partir do momento em que você pega e coloca um cartaz, que é isso que diz, né? Um cartaz que o professor não pode falar isso. Esse é o cartaz. O professor não pode fazer aquilo. O professor não pode... Fica muito subjetivo, Mário. E aí eu pergunto para você, fica tão subjetivo que vai virar um denuncismo tremendo. O aluno, por exemplo, o pai do aluno que não gostar do professor, até porque uma questão de nota baixa, etc e tal, ele pode fazer qualquer acusação porque é muito subjetivo. O meu filho está sendo doutrinado. É claro que se você tiver uma situação real de doutrinação, é de bom senso que a denúncia seja feita, porque a própria Constituição assegura que ninguém vai ser doutrinado. É óbvio. Agora, eu preciso fazer uma lei, que nem eu entrei no restaurante uma vez, estava escrito assim, tinha um cartaz: proibido subir na mesa, cuspir no chão. É óbvio que é uma questão de bom senso, você não precisa pôr isso. Lá no Nordeste, nos hotéis de cidades pequenas, está escrito assim: proibido fazer xixi na parede. Ora, sem comentários. Porque daí dá a impressão que você pode fazer no chão. Quando você começa a legislar sobre tudo, você acaba criando aberturas, primeiro para exageros, para denuncismo, e segundo, para escapes. É óbvio que o professor, seja ele de esquerda, de direita, de centro, ele não pode querer impor a sua opinião ao aluno. Mas como é que faz um professor de história, para explicar a história do Brasil, ou história contemporânea, vai falar sobre a guerra, Segunda Guerra. Como é que eu falo sobre a Segunda Guerra sem falar do nazismo, que é o nazismo, e sem falar sobre o comunismo? Como é que pode um professor de geografia, e este sou eu, falar sobre as 5 religiões mais importantes, sem mostrar cada uma delas, e dizer para eles: eu sou professor, eu não tenho sexo, eu não tenho time de futebol, eu não tenho religião, eu não sou ninguém. Espera aí, eu sou um ser humano com ideias, em que eu posso colocar a discussão para que eles discutam e cheguem às suas conclusões e à luz. Claro. Como é que pode um professor de filosofia falar de vários elementos e dizer o que nós somos de verdade? Como é que eu posso ensinar o criacionismo se eu não acredito nele? Eu devo ensinar que é uma tese, mas espera aí,
Eu não posso explicar a teoria da evolução? Você deve explicar. Tem Sob que explicar. pena de você não ser o professor. É claro que se na matemática, você está ensinando uma operação aritmética com a criança, 2 mais 2, e você começa a discutir, falar sobre socialismo, você está extrapolando fora da sua área. Você está doutrinando desnecessariamente para aquela aula de matemática. E aí existem todos os mecanismos para fazer o protesto, para fazer a denúncia, sem precisar pôr o cartaz. Não precisa pôr o cartaz. Porque se você coloca esse cartaz, você faz com que haja um denuncismo tremendo e que o professor fique tolhido. E um entendimento completamente errado. Eu vou lhe explicar. Nossas conversas sempre são conversas mesmo, né? Você sabia que nas escolas estaduais faltam cadeiras e carteiras? Eu ouvi falar, mas não tenho conhecimento Não, que você tem. eu tenho esse conhecimento. Você sabia que às vezes falta tinta para os pincéis, para os quadros brancos? Você sabia que às vezes o governo não provê a merenda e manda lanche seco? E qual é a reação dos pais? E qual é a reação dos políticos ou desses bananas que não são professores tem em relação a isso? Você está dizendo que a discussão ela é supérflua perto disso, não é isso? Com certeza. É absolutamente supérfluo. O que eu quero dizer também é o seguinte. Eu, por exemplo, sou professor universitário. Sim. Isso não se apega, não diz respeito a isso. Mas estão querendo levar para as Não, aí universidades. seria um absurdo total. Você não poder debater, você transforma as pessoas num autômato. E o professor E num um robô. detalhe, as universidades é que mudaram o mundo. Você tem que fazer o debate. É claro que com a criança e com o adolescente, você tem que tomar um cuidado maior. Sim. É óbvio. Se alguém extrapolar, existem mecanismos na própria lei para você conter esses exageros. Já existe. Agora, a partir do momento que você faz normas, coloca um cartaz, é isso que eu insisto. Você está incentivando as pessoas a fazer um denuncismo. E o professor vai ficar sempre em cima da navalha, no fio da navalha. Alguns Se ele der uma nota baixa para alguém, alguém vai falar, não, mas ele já vem uma reclamação de qualquer um desses itens aqui. Eu fiz uma série de pesquisas, gente a favor, gente contra, como nasceu isso, como nasceu essa ideia da escola sem partido. Não é um educador e não é nem um professor. É um advogado, Najib, que começou isso no Rio de Janeiro, fazendo uma análise importante a respeito disso. Ele estava fazendo um estudo. E aí a bancada evangélica resolveu assumir esse papo. E aí começaram a ter reações de todos os professores. Alguns dizem, eles querem retirar a diversidade da escola. Eu concordo. É retirar a diversidade da escola, e a escola é um dos lugares onde a gente tem que desenvolver a diversidade. Sem dúvida. E a partir desse momento eu fiquei muito assustado quando eu começo a ouvir que aqui em Bragança Paulista tem o vereador Cláudio Duarte que quer que faça a implantação desse cartaz nas escolas. Em São Paulo, algumas escolas já pedem isso por puro diletantismo e os professores já estão com problemas sérios com os pais. Óbvio, a lei e a Constituição Já garantem a escola sem partido. tudo isso. Para que fazer isso em escola infantil? Para tolher a liberdade do professor? Marcos, eu tinha que chamar você, porque você, como advogado e também como vereador, e o mais importante é meu amigo, e eu sei que você tem uma visão clara a respeito. Nós não podemos deixar isso acontecer. A escola tem que ser sem partido. Agora, o problema é que se deu nome a uma tentativa de fazer uma lei que vai tolher a liberdade, mesmo que a intenção não seja essa, tá? Mas vai tolher a liberdade de ensino. Que o professor que já é tão cobrado e desrespeitado, principalmente nas escolas públicas e nas escolas básicas e no fundamental, ele vai ficar ainda sob o fio da navalha.
Porque ele vai ser um incentivo, só que vai ser incentivo a um denuncismo. Sim. Tudo o que ele falar é subjetivo, pode ser interpretado como uma doutrinação. E tem mais. Existe denúncias de que isso faz parte da tentativa de manter a fé cristã. Porque uma das vertentes é essa, que você mantenha os preceitos cristãos. Ora, me desculpe, aos idiotas que acreditam nisso, e eu não vou deixar de dizer, vai se transformar uma escola sem crítica? As 5 maiores religiões é o cristianismo, depois vem o islamismo, hinduísmo e o budismo. E nós temos ainda também o judaísmo. São as 5 religiões. Todas as outras são vertentes dentro desta vertente. Quando eu explico para os meus alunos que a Umbanda é cristianismo, eles falam, nossa, eu não sabia. Sim, porque Cristo é uma entidade que já passou por vários níveis dentro da Umbanda. Eu sou estudioso de religiões. Eu canto até ponto de macumba para eles conhecerem. No Brasil é interessante. Nós temos 63% de católicos, nós já tivemos 90%, hoje são 63%, 22% evangélicos, Isso. 8% de ateus, Sim. Né, que não tem religião. E no mundo é 13%. Exatamente. 3% Umbanda, Sim. Né? Não, desculpe, 3% de Espiritismo, Espiritismo, 2% de Umbanda, Umbanda, e as outras religiões no Brasil Sim. apenas 2%. Isso. Então, você não pode querer impor nada, você tem que dar o livre arbítrio para as pessoas. Perfeito. Né? É claro, repito, a escola tem que ser sem partido. Né? Mas a escola Não, precisa mostrar para as crianças que existem essas 5 religiões, Sim. que existe 30 e tantos partidos nesse país, Até porque, como é que se forma a personalidade? mostrando a realidade. na família, Isso. se forma nos amigos, na vida Isso. social, hoje na internet, que aliás é muito perigosa, nas redes sociais, na escola, enfim, na vida. Você proteger as pessoas, isolar as pessoas, não deixar discutir, você simplesmente está colaborando não para a formação, para a desinformação. Perfeito. Né? A escola não é para educar. Educar no sentido de formar o caráter. A escola, ela dá um ensino, é claro que ela colabora, mas Sim. é um dos instrumentos. Agora, você não pode simplesmente, até na boa intenção, às vezes, falar, não, fazer escola sem partido, você não permitir que o professor discuta absolutamente nada. Tem matérias que isso é impossível. Na história, sociologia, filosofia, geografia, talvez na matemática, na ciência exata, você possa conter. Né? Não dá para fazer. Mas em português você desenvolve textos Exatamente. que têm tendências diversas. Agora, se houver exageros, seja de direita, de esquerda... Que todo claro, mundo tem o direito de reclamar. Claro, tem o direito e o dever de reclamar. Exato. Agora, sem impondo... Agora, isso é uma tentativa de quem não é professor e não conhece a realidade das escolas. Ô vereador, o dia que você for numa escola e o aluno vomitar na sala, você tiver que socorrer esse menino, chamar a ambulância, chamar a mãe e o pai, ensinar as crianças a tomar banho, escovar os dentes, você vai parar de encher o saco com essa história de escola sem partido. Eu prometi ao senhor Cláudio Duarte que eu iria contra isso. E vou trabalhar contra isso até o senhor entender que uma escola é muito mais importante do que essas leizinhas e essas imposições ridículas que o senhor está querendo colocar nas escolas. Eu não sei se... O que eu sei que talvez tenha sido dada a ideia para estudar essa possibilidade. Né? Eu não sei até que ponto... Ele foi claro no Facebook que ele ia lutar para a implantação disso na cidade. Mas é uma discussão, e você sabe que inclusive é uma discussão jurídica sobre a constitucionalidade ou não disso. Né? Convidei o senhor Cláudio Duarte para estar hoje aqui para discutir esse assunto, e o senhor, por motivos profissionais, não teve a possibilidade de vir. Mas continua de pé o convite. Marcos,
Você é uma pessoa que eu respeito muito. E você é prata da casa, é meu convidado constante e sempre ajuda a esclarecer as coisas que são necessárias para as pessoas na cidade. Eu estou indignado. Você já notou isso? Eu vi, você está bravo. Eu estou bravo. Né? Eu não diria que... Vai estudar. Vai estudar, porque o assunto é mais sério do que isso. Eu acho que, na verdade, até nessa discussão, a proposta talvez tenha até uma boa intenção, mas na prática, a partir do momento que você tenta resolver tudo com lei, a lei, simplesmente, você não muda o costume. A lei tem que corresponder à cultura que está vigindo, né? Você não muda a coisa com uma lei. Com uma lei você pode, ao especificar, cometer o erro de gerar um denuncismo, que tiraria, isso é muito grave. Tiraria a possibilidade do professor ter a livre docência. É isso que eu acho. É verdade. Marcos, muito obrigado. Valeu. Como sempre, você é muito bem-vindo aqui. E eu digo, com esse programa a gente aprende. Muito obrigado. Hoje você viu várias... Mais aprendi do que propriamente ensinei. Não, é que você é um professor, e é um professor respeitado, e você sabe exatamente daquilo que eu estou falando. Tá certo? Até o próximo programa.